Legal. Então a gente já falou basicamente da válvula termostática, da tampa do radiador, a importância que você tem de manter uma pressão acima da atmosférica no líquido de refrigeração. E agora a gente vai falar de uma forma resumida também no ventilador do radiador. Se você voltar num carro antigo, por exemplo, um Opala, ou um V8, mesmo um Corcel do início da década de 70, você vai ver que não existe uma ventoinha elétrica como nesse carro aqui. A ventoinha, eu vou dar o exemplo do Opala, que é o que eu sou mais familiarizado. O motor é no sentido longitudinal, a ventoinha fica presa no eixo da bomba d'água, acionada pela correia do motor. Então, como vai funcionar? De acordo com a rotação que você tiver no motor, é a rotação que a ventoinha vai girar para refrigerar o radiador. Apesar de ser um sistema mecanicamente simples, não é um dos mais eficientes, por um motivo relativamente óbvio. Se você estiver na estrada a 100 km por hora, o teu carro está recebendo o máximo volume de ar aqui, trocando calor com o radiador. E você não precisa do ventilador girando ali, porque o ar já tá circulando de qualquer forma pelo radiador. Esse seria um extremo que você está desperdiçando a energia, fazendo girar um ventilador ali sem a necessidade. O outro extremo seria você parado num trânsito com um Opala, na marcha lenta, você não tem fluxo de ar nenhum passando por aqui, então você conta simplesmente com a ventoinha, que infelizmente está na marcha lenta do motor e que talvez não seja suficiente em algumas situações para roubar todo o calor suficiente do líquido do radiador para que você mantenha o motor na sua temperatura. Então, esse sistema 100% mecânico, ele era cheio de limitações. Então, logo eles desenvolveram um sistema elétrico que é genial. Você não vai ter desperdício de energia mecânica de forma alguma, e a ventoinha só vai ligar só quando necessário. Então, como é que funciona? Você vai ter a água começa a esquentar aqui pelo radiador, ela começa a passar. Então, se você for imaginar que você está numa estrada livre a 100 por hora, a água está entrando por aqui, está passando e está voltando pelo radiador. Quando a água, a válvula termostática, ela sempre vai trabalhar percebendo a temperatura da água que está circulando aqui. Se a temperatura da água que estiver circulando pelo motor começar a ficar muito baixa, automaticamente ela já vai restringir o fluxo de água para cá. Então essa válvula, ela vai ter a função de manter a temperatura da água que está voltando para o motor praticamente sempre estável, abrindo, ficando totalmente fechada quando o motor está frio, ficando completamente aberta quando o motor está muito quente. Mas entre o totalmente fechado e o totalmente aberto, ela tem diversas posições ali que ela pode encontrar, que ela vai permitir um maior ou menor fluxo de água por aqui. Então, por exemplo, se você está numa estrada plana, 100 por hora, com o carro vazio, o motor praticamente não está fazendo esforço algum, essa válvula ela vai ficar aberta ao mínimo, só para o excesso de calor que estiver sendo gerado aqui, que não for o estritamente necessário para manter a temperatura ideal do motor, vai vir para o radiador, vai circular por aqui, vai voltar pela mangueira. Uma outra situação seria, por exemplo, você para no trânsito, então você já não tem fluxo de ar nenhum vindo pelo radiador, tá legal? Fluxo de ar nenhum. Então imagina que você está parado por um tempo indefinido sem ar nenhum entrando por aqui. O que vai acontecer? A água dentro do motor vai esquentar ao máximo, a válvula vai começar a abrir e vai permitir que a água circule por aqui. Como você não tem ar passando por aqui para trocar calor com o radiador, a água que estiver voltando pela mangueira vai voltar praticamente na mesma temperatura que ela estava entrando, que ela estava saindo. E o que acontece com o ponteirinho da temperatura? Se você tiver um ponteirinho no seu carro, vai perceber que ela começa a subir, 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 subir. Quando ela estiver voltando para o motor quase na mesma temperatura que ela está saindo, o que vai acontecer? Vai existir um interruptor aqui no radiador, que daqui a pouco a gente vai ver ele em detalhes. Ele é conhecido como cebolão, não adianta, não tem como as pessoas conhecerem ele com outro nome.
Então se você precisar comprar um, você vai chegar e você vai falar o seguinte: eu preciso do cebolão do radiador do Uno 91 nesse caso aqui. E aí você vai conseguir uma peça dessa daqui, do vendedor, tá certo? Que a gente vai trocar daqui a pouco. Então, o que seria o cebolão? O cebolão, na verdade, é um interruptor. Vai chegar numa determinada temperatura, pelo que está escrito aqui, ó, de 87 graus a entre 87 graus a 92, vai fechar um contato elétrico aqui dentro, e esses dois fios vão entrar em curto-circuito. O que esses dois fios vão fazer quando eles entrarem em curto-circuito? Eles estão ligados em série com a minha ventoinha. Então eles vão acionar a ventoinha. Ou seja, de uma forma resumida, quando a temperatura atingir 87 graus até no máximo 92, segundo esse cebolão, ele vai fechar um curto-circuito nos dois fios e a ventoinha vai disparar, vai funcionar, vai obrigar o ar a passar por aqui. Quando a temperatura cair, a ventoinha vai desligar e o motor vai continuar trabalhando na mesma velocidade. Então, na prática, com um sistema desse, o que você nota? Que se você estiver na estrada ou num trânsito livre, a ventoinha não vai ligar nunca. Ela não deve ligar nunca, porque o fluxo de ar naturalmente que está passando por aqui já vai ser o suficiente para refrigerar o motor. Tá certo? Se, por outro lado, você estiver parado num trânsito que não estiver andando de forma nenhuma, ou se você tiver a gente ligar o carro aqui e deixar ele ligado meia hora, a ventoinha vai ser acionada e desacionar, acionar e desacionar. Ou seja, a vantagem da ventoinha elétrica em relação à ventoinha mecânica dos motores mais antigos, como o dos Opalas da década de 70, é que você consegue ter um radiador relativamente menor, porque você não vai ter você não vai estar trabalhando em situações críticas aí de temperatura, e quando a temperatura atingir o nível crítico, automaticamente o cebolão vai fechar um contato, vai ligar o teu ventilador aqui e a temperatura vai baixar para o nível normal. Tá certo? Então, resumidamente, esse é o funcionamento do sistema de refrigeração. Agora, a gente pode dar uma examinada nos principais defeitos que você pode ter. Qual é o principal defeito, a principal causa que vai fazer o teu carro esquentar quando você estiver andando com ele? A falta de água. Como que a falta de água pode acontecer? Simplesmente um vazamento. Quais são os pontos mais comuns para vazamento? Mangueiras, o radiador, uma tampa defeituosa que não vai manter a pressão aqui dentro, pode ocasionar isso. Mas vazamento de água você pode ter por qualquer ponto do motor, você pode ter pelos selos do motor. Os selos são umas tampinhas que existem no bloco, no cabeçote, até no coletor de admissão. Vem mostrar um selo aqui. Tá, dá pra mostrar essa pecinha aqui? Será que tá aparecendo? Uhum. Então tá. Essa tampinha aqui, ó, é uma tampinha de metal, ela é um selo. Então ela tá aqui por quê? Porque na hora dessa peça ser usinada, na hora dela ser fundida, existem algumas aberturas aqui para facilitar a fundição da peça. Além disso, se você tiver numa situação de frio extremo e a água congelar, quando a água congela, ela aumenta de volume. Ela vai aumentar de volume, e para que a peça não trinque, o que acontece? Isso daqui vai funcionar, é o equivalente na eletricidade a um fusível. Isso daqui vai estourar, essa tampinha vai estourar no lugar do coletor de admissão rachar. Nesse motor em particular Fiat, você tem 3 selos lá embaixo, no bloco do motor, nessa direção mesmo, que podem ser fontes de vazamento. Você tem alguns no cabeçote, em alguns pontos que não aparecem aqui. Alguns no cabeçote, em alguns pontos que não aparecem aqui, mas que são candidatos a vazamento, porque com o tempo eles vão oxidando de dentro para fora, por onde a água circula, e você, quando menos espera, pode ter uma surpresa desse tipo. Tá joia? Então até o próximo vídeo, onde a gente vai entrar em detalhes da válvula termostática.